Olá pessoal, tudo bem? Então nessa aula a gente vai ver o jeito errado de fazer o caminho da fé. Isso mesmo, o jeito errado. A gente viu o jeito certo e o que você não deve fazer no caminho da fé. Então vamos lá. Então vem comigo aqui, olha. Não se preparar fisicamente. Então esse é um erro que a gente comete muitas vezes, não se preparar, né? E aí durante o caminho a gente tem lesões musculares nas articulações porque a gente não desenvolveu um treinamento para isso. Então é importantíssimo e fundamental que a gente caminhe, que a gente faça pequenos exercícios, pequenas caminhadas, como eu disse no vídeo de como fazer o caminho da fé, né? A falta de treino adequado e sobrecarga nos primeiros dias pode resultar em lesões, sobretudo em joelhos, tá, gente? Joelho tem muito problema com joelho, musculatura, perna, né? Então você não deve subestimar a sua preparação. Outra coisa, o jeito errado, bolhas nos pés. Quando você faz o caminho da fé, você tem que preocupar muito com os seus pés. Né? Então, essa preparação com o pé também, para o seu pé se adequar ao calçado, isso é importantíssimo para a caminhada. Então, a gente vai ter uma aula específica sobre bolha, para como evitá-las, porque elas, se você tiver uma bolha, você vai ter problemas durante o caminho, porque você vai ter problema com musculatura depois, com o joelho, porque normalmente você vai pisar torto depois das bolhas, 2, 3 dias pisando torto, depois de 2, 3 dias você vai ter problema em musculatura e joelho, por causa dessa pisada torta que você teve. Então, gente, muito cuidado com bolhas nos pés, né? Quando elas começarem a fazer, caminhar longas distâncias sem o uso de meias adequadas ou calçados que foram testados previamente, pode resultar em bolhas dolorosas. Isso faz com que muitos peregrinos tenham que parar ou caminhar com dores intensas. E é isso mesmo, gente. Tem gente que caminha com dor intensa. Depois de 2, 3 dias, a a bolha ela já começa a criar um calinho ali e aí você começa a pisar melhor. Mas esses 2, 3 dias de bolha vai resultar aí numa dificuldade na musculatura e problemas no joelho. Né? E aí que você teve que ter uma preparação mental e emocional superficial. Esse é um problema também. A pessoa que vai para o caminho, se ela não tiver uma preparação mental e emocional superficial, ela não consegue. Né? Então, você não deve negligenciar a falta de foco e propósito. Então tenha um foco, tenha um propósito no caminho. Porque quando você passar por dificuldades, você tiver as dificuldades no caminho, o seu propósito e o seu foco, eles vão ajudar você a concluir o caminho. Então o caminho vai se tornar mais significativo também. Né? Peregrinos que começam sem um propósito, claro, muitas vezes se sentem perdidos, desmotivados ao longo do caminho, sem uma intenção forte para sustentar a jornada. O desgaste emocional é maior, levando à frustração e o desânimo. Então, gente, não negligencie o seu propósito. Vá para o caminho com um propósito. Né? Não lidar com os próprios pensamentos. Então é o jeito errado de você fazer. Não saber lidar com os próprios pensamentos. Esquece, deixa a sua casa fora do caminho. Eu sei que é difícil, que a gente leva tudo que a gente é, mas muitas vezes acontecem muitos pensamentos ao longo do caminho. Né? Então, o silêncio, a introspecção do caminho pode trazer à tona questões emocionais que não foram resolvidas. Quem não está preparado para enfrentar seus próprios sentimentos e pensamentos pode se sentir sobrecarregado emocionalmente, esgotado ou até abandonar a jornada por não suportar esse peso mental. Né? E aí falta de planejamento espiritual, gente. Você tem que ter um planejamento espiritual. Você tem que ter um propósito. Você tem que alimentar sua relação com o sagrado, com o divino. Isso vai fazer com que a sua caminhada seja mais significativa. Então, não perca essa oportunidade. São 12 dias que você vai tirar para fazer isso. Então, estabeleça uma relação com a transcendência. Né? Então, a gente vê nessa imagem aqui a aridez que é. Como é que fica sem sentido um caminho puramente esportivo? Eu sei que muitas pessoas vão pelo esporte por vários motivos, mas aqui no caso desse curso eu acredito que você quer algo maior, uma ressignificação da sua vida, né? Então é importante você se alinhar com essa questão espiritual. A gente vai ter no curso também aqui algumas reflexões que eu vou passar para vocês que vão dar uma tônica para a caminhada de vocês, que é a questão do encontro comigo, o encontro com o outro e o encontro com Deus, né? Já na parte mais espiritual. E o lado espiritual é um dos aspectos mais importantes do caminho da fé. Olha o nome, caminho da fé.
Cometemos um grande erro de tratarmos a peregrinação apenas como um desafio físico, sem se abrir para a experiência espiritual que ela oferece. Isso faz com que, no final da jornada, se torne mecânico e vazio, sem o encontro espiritual que o caminho da fé propõe. Então eu acredito que quem vai fazer um caminho quer um desafio, quer uma coisa diferente na sua própria vida, né? E a gente percebe aí que ao longo da história, muitas pessoas tiveram um encontro com Deus ao longo de peregrinações. Você sai do espaço rotineiro, você vai para uma outra dimensão, um aspecto da relação consigo, com Deus, com os outros. Então não negligencie a espiritualidade no caminho, né? Sobrecarregar o corpo, outro erro também muito grave que você não pode fazer. Sua mochila tem que ter 6 quilos no máximo, não pode ter mais, gente. É pouca coisa, como a gente já viu naquela aula com os itens que a gente leva, pouco peso, porque muito peso você não vai conseguir. Ah, mas eu tenho um apoio. Bom, se você tem um apoio aí é outra história, mas se você vai sozinho, com uma mochila, com mais um grupo de pessoas, tem uma mochila leve, roupas leves, toalhas leves, né? Tecidos de tectel, chapéu leve. Então isso é muito importante, não sobrecarregar o corpo. Muitos começam o caminho com mentalidade que precisam dar o máximo, desde o início. Isso pode levar a problemas, né? Esses problemas são diversos, esses problemas que a gente tem. Então você tem que saber o seu limite também. Quando parar? Quando parar? E eu te faço essa pergunta. Quando parar? Eu, durante a minha caminhada, eu tive momentos que eu falei, eu vou parar. Bolhas nos pés, de maneira que eu acordei, cheguei na pousada, à tardezinha, e eu não conseguia pisar no chão, gente. Eu falei, como é que eu vou caminhar no dia seguinte? Como é que eu vou fazer isso? E meu amigo também mal, com disenteria, insolação. Mas aí alguma coisa acontece, você dorme, você recarrega suas energias e você segue o caminho aí, né? Mochila pesada, gente. Então, muita atenção com mochila pesada. Levar mais do que necessário é um erro comum. Carregar uma mochila pesada aumenta o risco de dores nas costas, ombros e joelhos. O ideal é levar apenas o essencial, reduzindo o peso para facilitar o percurso. Não respeitar os limites do corpo, né? Então você tem que saber o momento que você vai parar. Quando parar? Quando não dá mais. Eu vivenciei um momento na qual eu precisei tomar um medicamento para dor no joelho, da descida. Eu tive bolha, 3 dias caminhando com o pé torto. O que aconteceu? Depois veio dor no joelho, eu não conseguia descer. E aí, a partir daí, eu vivi um momento muito difícil, porque, gente, eu não consegui mais caminhar e descer. E tinha uma moça que era enfermeira, e essa enfermeira, ela tava... Deixa eu fechar aqui que o cachorrinho tá... Essa enfermeira, ela tinha lá um material, né, ela tinha um medicamento, e aí, através disso, ela me deu esse medicamento, eu consegui terminar, descer Pedrinhas até chegar lá em Campos do Jordão, né? O desejo de completar longas distâncias todos os dias, sem dar ao corpo o descanso necessário, pode resultar em fadiga extrema, estresse físico e até lesões mais graves, como tendinites e dores lombares, né? Então tem o seu limite. O recomendado ali que é 30 quilômetros por dia. Eu andei quase 40 no dia. Isso me ferrou legal, eu fiquei muito mal. Pensei em desistir quando cheguei em Crisólia. No outro dia eu recuperei as forças, manquei bastante, depois veio dores no joelho. Então, gente, muita atenção a isso. Muita atenção aos seus pés, né? Falta de conexão com os outros. Esse outro aspecto aqui que eu queria colocar para vocês aqui, ó, muito importante. Você vai num caminho com outras pessoas. A dimensão comunitária é fundamental para a sua vida. É o encontro com o outro do caminho. Você vai encontrar pessoas diferentes, gente diferente, comida diferente, cultura diferente, espiritualidade de pessoas diferentes. Então aprenda a respeitar isso. Esteja aberto para ouvir as pessoas, para aprender, para beber da sabedoria popular que você encontra no caminho, além da gastronomia e outras coisas que a gente vê por lá também. Então o caminho te chamou. Lembrando, você teve a oportunidade, que muitas pessoas não têm, de parar 12 dias da sua vida e continuar um caminho. Então isso aí é fundamental, você ganhou um presente, aproveite e desfrute desse presente, né? O isolamento social também pode ser um erro durante o caminho, né? O encontro com o outro é uma parte essencial da jornada. E quem se fecha ou tenta fazer tudo sozinho, perde a chance de crescer emocionalmente, espiritualmente, através das trocas com os outros. Vocês vão ver que é interessante, você começa a caminhar, você faz amizade, você conhece pessoas, você ouve histórias, então esteja aberto a isso.
Respeite essa dimensão que é importante para você. Não se feche, não, eu vou sozinho, não vou falar. Você está caminhando, outra pessoa puxa papo, conversa com você, conversa com ela também, esteja aberto, né? Respeitando aí o seu limite de caminhada, né? Mas aberto ao outro também. Isso vai dar muita força para você. Bom, perda de apoio e motivação, né? Então você está caminhando sozinho, se você não respeita, se você não tem, você vai perder, né? A perda de motivação, né? Caminhar sozinho o tempo todo pode aumentar a sensação de solidão, desânimo, trocar experiências e vivências com os outros peregrinos. É uma das maiores riquezas do caminho, quando eu falei para vocês, né? Além de proporcionar apoio em momentos difíceis. Eu vi pessoas que caminhavam sozinhas e ao final do caminho elas estavam grandes amigas umas das outras. Porque é engraçado, né? Você vai encontrando as mesmas pessoas no caminho. Você sai de Águas da Prata, você desencontra. Aí você encontra Borda da Mata, Andradas ali. Você vai encontrando as pessoas ao longo do caminho. E você vai se familiarizando com elas, porque elas vão ficando nas mesmas pousadas que você. E aí esse encontro faz uma amizade crescer, uma amizade do mesmo desafio, uma amizade do caminho, né? Então isso é bem bacana ali no caminho da fé, né? E outra coisa, a falta de intercâmbio cultural, né? Então você se fecha, você não quer experimentar novas comidas. Esse é o jeito errado de fazer, né? Você, não, isso aqui eu não experimento, eu não como, eu tenho um jeito de comer. Não, você vai chegar numa casa, numa pousada, um feijão diferente, é um arroz diferente, é uma carne diferente. Então esteja aberto a isso, a essa troca de intercâmbio cultural. Então você esteja aberto ao diferente, esteja aberto ao outro, né? Isso também faz parte do caminho, ao encontro com o outro. Esteja aberto a tudo isso, né? Integrar com comunidades locais e outros peregrinos de diferentes origens e crenças pode enriquecer profundamente a sua jornada, promovendo o entendimento da diversidade religiosa e cultural. Ignorar essas oportunidades é um erro que empobrece a sua experiência. Então, esteja em conexão e aberto a tudo que você vir. Paisagens, lugares, pessoas, comidas, imagens. E essa conexão que você tem com o caminho vai dar maior significativo, vai ser mais significativo para a sua vida. É isso, pessoal. Então essa aula que a gente viu aqui hoje, né? Os pontos, os caminhos, os erros que a gente não pode cometer, o que não se deve fazer, né? Negligenciar a parte física, a gente não pode negligenciar os pés, a gente vai ter uma aula específica sobre pés, sobre cuidado com os pés, né? Falta de propósito, então cuidado, tenha um propósito, isso ajuda você a fazer. Aprenda a lidar com seus pensamentos, com seus próprios pensamentos, né? Tenha uma conexão espiritual, como a gente viu aí. Mantenha essa relação com o transcendente, isso vai ajudar você, né? Cuidado com mochila, com peso, né? Isso pode acarretar problemas aí no seu corpo, desânimo, né? E você se sentir muito estafado e não conseguir levar. No começo é muito fácil. Depois de algum momento caminhando com a mochila, você vai ver o peso que é. Eu tive algumas experiências na qual um cara que fazia um apoio lá, o Paulo, eu esqueço o nome dele, o Paulo, ele ajudou, levou pra gente as mochilas de uma cidade a outra, deixava na pousada, e eu vi como é bom caminhar sem mochila, né? Então, gente, não negligencie mochila leve, respeite o limite do seu corpo. Quando parar? Quando você vai parar? Essa é a pergunta que eu te faço. Quando você para? Então, no dia seguinte, se você acordar e estiver muito mal, esse é o momento para parar, para respeitar o seu limite. Mas se você vê que dá para caminhar, que você consegue, superando os seus desafios, vai, toca o barco, que vale muito a pena, né? Eu parei um dia eu parei no caminho da fé. Um dia eu parei porque eu pensei que eu pudesse estragar todo o meu joelho, as minhas articulações. Então eu quis parar um dia para poder me recompor, né? Isso foi muito bom para mim. E tem história de pessoas que não respeitam os limites, desmaiam no meio do caminho, e aí tem problemas maiores. Então eu acredito que você tem que se conhecer também, conhecer o seu limite para você ter um bom caminho, né? Então é isso, pessoal. Conexão com os outros, né? Como eu falei para vocês, estar aberto aos outros, às experiências, né? E toma cuidado aí com as suas motivações, né? Mantenha seu coração vivo durante o caminho, com a sua espiritualidade. Isso vai ajudar você a continuar e não desanimar no caminho.
intercâmbio com outras pessoas. E é isso, pessoal. Um grande abraço. Essa foi a nossa aula sobre o jeito errado de fazer, o que você não deve fazer no caminho, tá bom? Aquele abraço.